Xenão, o que seria o conceito de Estado humano? Manda um salve. Salve, ô Joãozinho. Estado soberano, irmão. Estado que... A entidade que foi criada, constituída para governar um povo dentro de um território. Brasil. Só que aqui não tem Estado nenhum, né? Aqui é uma piada o Estado, né? Mas seria isso. Estado soberano, com capacidade de governar o seu povo e trazer ao povo tudo aquilo que é obrigação. Saúde, educação, rodovia, proteção de território nacional. Para você ser soberano, você não pode ter amarra com o sistema financeiro. Você tem que ter capacidade de ter forças armadas bem equipadas para poder proteger as fronteiras. Riquezas diversas que o seu país tem. Estado, o papel do Estado é isso. Um Estado soberano é isso. Ele exerce todas essas funções. Aí você vai falar, mas o Estado brasileiro não é assim. Claro que não é assim. Os políticos acabaram com o Estado. O Estado é fraco, inerte, acéfalo. Aí não tem jeito, né? Mas o conceito de Estado é isso, cara. Façam uma analogia, ó, eu vou mostrar quer ver, ó, vou mostrar aqui pra vocês Vocês têm que fazer uma analogia do Estado, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá aqui. Eu não vou conseguir achar aqui agora o livro. Mas vocês têm que ler o livro do Dr. Enéas, o Brasil em Perigo, tá? Ele faz uma analogia simples. Essa cartilha que o doutor... caralho. A cadeira tá descendo, porra. Essa cartilha que o Dr. Enéas fez foi de uma maneira bem básica para tentar ensinar o povo, que infelizmente tem muita falta de informação, o que é o Estado e para que ele serve. Deixa eu ver se eu acho aqui a leitura do livro aqui no próprio YouTube. Ô, irmão, esse vídeo que você me mandou aqui do Traoré aqui, ó. Essas cenas de futebol aqui da Coparrit, irmão. Então, eu tinha parado aqui na questão do Estado, né? Aqui, ó. Achei, não vou nem precisar baixar. Vou mostrar pra vocês aqui. Peraí, deixa eu ver se eu realmente consigo ler até onde eu preciso. Essa daqui, ó, foi uma cartilha que o Dr. Enéas fez. Não é um livro, é uma cartilha, tá? Não tem tantas páginas assim. Jefferson Macedo mandou R$5. Vou mostrar para vocês uma analogia simples e básica do Estado, para vocês entenderem qual que é a função do Estado na sociedade. Então aqui ele começa, ó, dando um alerta, o povo brasileiro está em perigo, um plano diabólico visa entregar as nossas riquezas, tudo aquilo que vocês já sabem que eu falo aqui, ó. Leia com atenção essa cartilha, ó. Então ele começa, ó, aqui tem o prefácio, ó. A imprensa brasileira, serva do poder constituído, é submissa ao sistema financeiro internacional. Razão porque o povo não tem acesso às intenções verdadeiras que se escondem por trás da farsa, embutida nas palavras da moda privatização, Estado mínimo, globalização da economia, etc. Está em andamento e com velocidade crescente um plano diabólico de destruição de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados e que nos faz sermos uma nação. Poucos estão tendo consciência do abismo para onde todos estamos caminhando. Essa cartilha destina-se a todos os cidadãos da nossa terra, homens, mulheres, jovens, idosos, brancos, negros, mestiços, patrões, empregados, etc. Ela traz, ele vai falando aqui, ó, qual que é a ideia da cartilha? Aqui, o Estado, ó. O começo da cartilha é esse, ó, o Estado. O que é o Estado? Aqui, ó. Aí ele colocou a cartilha em forma de diálogo, como se fosse um jornalista, uma pessoa qualquer fazendo perguntas para o Dr. Enéas e ele respondendo, ó. Então ele começa, ó, diga-me, o que é o Estado?
Aí ele fala, espere aí, essa é uma questão muito importante, vamos por partes, para vocês entenderem o que é o Estado. Ele vai fazer uma analogia simples e vocês vão entender. Ó, o senhor acredita, aqui no caso a gente pode interpretar, a gente acredita que poderia ter chegado a essa idade se não houvesse uma organização a serviço das pessoas e da sociedade como um todo? Aí o cara fala, não entendi bem. Veja lá, quando uma criança nasce, ela não tem como cuidar de si mesma. Se não houvesse a família, ela sobreviveria poucas horas. A família surgiu na história da humanidade para ser a primeira instância em defesa da vida do ser humano. A primeira instância soberana que luta para cuidar da sua vida é a família. Então vocês já entenderam onde que ele quer chegar aqui, né? A nossa família, ela cumpre com o papel de Estado da nossa vida. Então vamos lá, ó. A criança será o futuro cidadão se receber ao longo da infância alimento, educação, defesa contra calor, contra a chuva, contra as doenças, etc. Certo? Mais à frente, já um cidadão, para viver em sociedade, ele precisa trabalhar, sair à rua sem risco de ser assaltado ou assassinado, ter água potável, ter lugar para morar e se defender das intempéries, precisará de regras de convivência que definam muito bem os seus direitos e deveres. Imagine que um povo inimigo invada sua terra, queime as colheitas, mata seu pai, estupra sua mãe, mata todos os vizinhos, toma sua casa, etc. Quem vai defender você? Tem que haver uma organização capacitada para enfrentar situações como essa. Surge a necessidade das Forças Armadas. O Estado surge, então, como poder institucionalizado a serviço da sociedade, senão, não é um Estado legítimo. Ou seja, nunca. Ou seja, se o Estado ele não consegue cumprir nem isso aqui, ele já não é soberano. Já é conversa fiada. E hoje em dia a gente não tem nem proteção contra isso. Tá? Então, para vocês verem o nível que está o Estado brasileiro. O Estado pressupõe um povo, um território e um poder originário de mando. O poder constituinte. Deve existir e atuar de modo soberano, sempre em defesa dos interesses e das necessidades de seu povo. Ou seja, se o Estado não cumpre minimamente com isso aqui, ó, aqui ele está falando de maneira ampla. Se ele não cumpre minimamente com isso daqui, não é Estado soberano. É uma piada. Não existe Estado. Tudo ou mais é conversa fiada. Não adianta você ter uma Constituição e lá falar assim, ó. Quer ver, ó? A Constituição Federal de 1988, no capítulo dos direitos sociais, define que o salário mínimo deve cobrir todas as necessidades do trabalhador e da sua família, ser unificado em todo o território nacional e reajustado periodicamente para garantir seu poder aquisitivo. Onde que o salário mínimo lhe dá, entrega isso para a sociedade? Sabe o que é isso aqui? É uma utopia. Por quê? Por falta de Estado. Então o Estado ele não cumpre com o seu papel, nem do ponto de vista da Constituição. Então aqui, ó, aí depois a mulher aqui pergunta, ó, como deve agir o Estado? Tendo em vista, o doutor Enéas responde, tendo em vista suas amplas e profundas responsabilidades, o Estado deve agir, sempre que necessário, como órgão interventor, restabelecendo a ordem, a justiça, a igualdade de oportunidades e o direito ao trabalho, à moradia, à educação, saúde, transportes e a sadia necessidade de criação de riquezas, intervindo, se necessário, na produção e na economia como um todo. Isso aqui, ó, é política geral do Estado, é teoria de Estado. Isso é o que o Estado deve fazer. Aí você pergunta, o Estado brasileiro faz? Metade ou 1/3 disso daqui? Não, não faz. Por que o Estado não faz? Para quem que o Estado brasileiro trabalha? Para os políticos e para o sistema financeiro. Só eles se beneficiam do Estado, a gente não. A sociedade fica míngua. Tá? Aí o cara fala assim, aí o cara entende, ele fala, ó, ou seja, sem isso aí, cidadania é pura conversa fiada. Lógico que é conversa fiada, com certeza. Aí ele pergunta, mas se o Estado serve para tudo isso, por que não estamos vendo isso no Brasil?
Aí o doutor Enéas responde, porque o Estado que está aí é fraco, inerte, ilegítimo, sem nenhuma função social. É inimigo do povo. Exatamente. O Estado... Tamo junto, Jean. Toma. O Estado que está, na verdade, não é soberano. Ele obedece a um poder infinitamente maior, o sistema financeiro internacional, que impõe suas regras demoníacas à maioria das nações, através da usura, que é a questão dos juros, através de privatizações, sugando as nossas riquezas, levando tudo lá para fora e deixando a gente sem nada. A gente tendo que comprar os produtos feitos lá fora, pelo preço que eles querem, abrindo mão do nióbio, do grafeno, da nossa água potável, do petróleo, de tudo. Aqui ele coloca uma nota de esclarecimento que o Estado que ele está se falando é o Estado-nação Brasil, que não deve ser confundido com o Estado membro da Federação. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Mas por que os governos obedecem ao sistema financeiro internacional? Essa aqui é simples, porque o governo foi comprado pelo sistema financeiro internacional. É simples. Aí o doutor Enéas fala, porque para chegarem a ser governo, para chegar a ser governo, fizeram acordos, receberam importâncias fabulosas de legítimos representantes do sistema financeiro internacional, corrompidos. E qual é o interesse então do sistema financeiro internacional? Aí tá aqui, ó, tudo que a gente vê hoje em dia, ó. É tudo que a gente vê hoje em dia, que eu falo na live para vocês, ó. Tudo isso não faz parte de um projeto, ou melhor, tudo isso faz parte apenas de um projeto, tá? A situação de zoológico que o Brasil se encontra não é por acaso. Não é nada disso, é por acaso. Esse estado de caos que a gente vive é proposital, é uma agenda política. Ó, qual que é o propósito do sistema financeiro? É destruir o Estado-nação. Uma vez que o Estado-nação é destruído, não haverá mais quem defenda o que é patrimônio nacional. Assim, as grandes riquezas da nossa terra, a água, o subsolo, as fontes de energia, tudo que nos fazem ser o país mais rico do mundo passarão às mãos de grupos representantes dos países ditos ricos, que na verdade estão em situação desesperadora, porque eles não têm riqueza verdadeira. Olha a Europa entrando em decadência, porque a única coisa que sustenta os caras lá é o gás e está acabando, porque não tem como enfrentar as grandes necessidades do próximo século. O Brasil é a fazenda do mundo. Aqui no Brasil tem tudo. Tudo. Vocês têm noção que tudo que todos os países precisam tem só no Brasil? Só aqui tem de tudo? Então o Brasil ele é uma fazenda. É por isso que o Brasil precisa ser destruído. É por isso que aqui não pode ter Estado, não pode ter polícia, não pode ter regra para nada. Tem que ser um zoológico. Porque daí eles chegam, eles pegam o que eles querem e acabou. Você não vai ter um povo defendendo aquilo que é certo. Você vai ter povo defendendo político. Político que já se vendeu para o sistema financeiro. E não foi isso que aconteceu na última eleição? Metade da população votando no bandido do bem e metade da população votando no bandido do mal. Certo? Aqui, ó. Aí a moça fala, o senhor quer dizer com isso que o Brasil é muito importante para eles? Aí o doutor Enéas responde, sem dúvida, óbvio que é importante. O Brasil é o país mais importante para o mundo. Sem as riquezas do Brasil não há futuro para os países do primeiro mundo. Por isso o Brasil é muito importante para eles. O que não tem nenhuma importância para eles é o povo brasileiro. Entenderam agora? Mas já não existe um consenso mundial que o Estado moderno não deve intervir em nada? Que tudo deve ser entregue às forças livres do mercado? Fundamentalmente às estrangeiras, que deve haver liberdade absoluta? Qual é o mentecapto que acredita em liberdade absoluta? Nunca vai existir liberdade sem regra, sem responsabilidade. Não existe liberdade absoluta. Você tem que ser, no mínimo, um imbecil para achar que liberdade absoluta existe. Primeiro que o início da vida já não é liberdade absoluta. O Criador do céu já não parte desse princípio. Não existe liberdade absoluta. Tá? Aí o cara fala isso aqui, ó, desse conceito patético moderno que a gente vê aí, os economistas vendidos falando que o Estado tem que ser mínimo, que não tem que intervir. Você vê tudo quanto é gente aí, ó, participando dos super pop da vida, falando essas groselhas, né? Aí o doutor Enéas vem e fala, isso é uma grande mentira. A liberdade absoluta leva a um verdadeiro massacre dos mais fracos pelos mais fortes. É óbvio. Se eu, Brasil, aqui colocando eu como país, nosso país, o Brasil, não tenho um país industrializado, não tenho soberania nacional, como que eu não vou ser massacrado pelos países que já são desenvolvidos lá de fora? Percebe?
A indústria lá de fora é muito mais poderosa e mais forte do que a nossa, que está estagnada. Como que eu vou abrir o mercado para esses caras lá de fora entrarem aqui e terminarem de estraçalhar, acabar com a competição do meu país? Isso não existe. Isso é suicídio coletivo. Vocês estão entendendo? É fácil de entender. É fácil de entender. Não existe competição. É a luta entre a raposa e o pintinho, ambos livres. Exato. Você pega uma raposa e um pintinho e solta, quem que vai ganhar a luta? Os caras lá de fora, os países desenvolvidos, eles já viraram raposas. Eles têm a indústria bélica forte, eles têm moeda forte, eles têm indústria, eles têm tudo. A gente não tem nada criado. Nós temos a matéria-prima em abundância, mas não criamos nada. Se a gente abre as portas para essa gente entrar aqui, o que vai acontecer? Eles vão massacrar tudo, que é o que acontece. Percebe? Não tem competição no Brasil. Não tem como você criar competição. Os próprios empresários aqui de dentro, que já são os maiores, não deixam os menores escalarem e subirem até o topo. Então imagina os que vêm lá de fora. Imagina as indústrias vindo lá de fora. Certo? Então aqui, ó, essa é a questão central de todos os problemas nacionais, os grandes problemas. Não adianta a gente ficar falando de que a favela não era para existir. Não adianta a gente ficar falando que o hospital não está funcionando. Não adianta a gente ficar falando que não tem verba para educação. Isso é conversa fiada. Político que chega falando que vai levar o dinheiro para... Tá, vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde. Como que ele vai melhorar tudo isso se ele não consertar primeiro esse problema aqui? Vocês percebem que todos esses problemas partem desse problema aqui? Aqui está a corrupção mãe. Essa é a mãe de todas. Não é mensalão do PT, não é a propina que o Bolsonaro recebe, não é o dinheiro que os filhos do Bolsonaro usaram para comprar os imóveis deles de milhões. Isso aí é balela. Isso é só um sintoma da doença, tá? A doença real está aqui, ó. É isso aqui que precisa ser mudado. Vocês entenderam? Então, esse é o papel do Estado, tá? O Estado deve, isso não é questão assim, será que eu vou ou será que eu não vou? Ele deve! Não é mais uma questão de opção. Um Estado soberano, através de uma figura de um presidente da República preocupado com o seu povo, ele deve intervir em tudo isso aí. E ponto! Não tem esse negócio de falar, mas o livre... Não tem! É balela, é conversa fiada. Livre mercado num país como o Brasil é conversa fiada. Isso é retórica fajuta para os países subdesenvolvidos abrirem as portas para quê? Para as raposas lá de fora entrarem aqui e tomar tudo que a gente tem, que é o que está acontecendo. E ponto. Tem que partir dessa linha de raciocínio, que é a verdade. Se não partir disso aqui, irmão, é tudo conversa fiada, tá? Conversa fiada. Beleza? Então, eu vou ler só até aqui. Quem quiser ler até o final depois, baixa o livro aí. Certo? Tá aí o link aí, ó. Então, libertem-se dessa retórica fajuta que vocês escutam esses economistas patéticos de hoje em dia que são vendidos para o sistema, falarem de Estado mínimo, que Estado não tem que intervir. Isso é conversa fiada. A partir de hoje, vocês aprenderam aqui qual que é a função do Estado. O Estado deve cumprir com o seu papel de Estado. Senão, não é Estado. Senão, é mais fácil simplesmente acabar com o Estado. Aí vira anarquia. Porque a gente já está vivendo uma anarquia. O Estado existe só na teoria. Só que na prática ele não funciona. Já é anarquia. Então já pega e chuta o balde já. Já cancela todo o Estado. Aí a gente caminha de uma vez por todas para o fracasso iminente. Certo? Enquanto o Estado que está aí, ele agir contra o povo e a favor da classe política e do sistema financeiro, fudeu pra gente. A bomba atômica, jamais iríamos estar passando por essa ridicularização dos poderes internacionais. Sem dúvida. Isso daí é o ponto de partida, na verdade. Nenhum país que tem um Estado soberano tem que receber uma ordem lá de fora que ele não pode
nem sequer ter os aparatos para construir a bomba, tá? Isso é ridículo, irmão. Isso é uma coisa tão patética. Como que pode existir um acordo que só meia dúzia de países detém o poder nuclear? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não existe isso, cara. Isso é simplesmente você entregar um poder em mãos de um grupo privilegiado e os outros ficam lá chupando o dedo. A míngua. Correndo o risco de se fuder. Tá errado. Tá errado. Super, minha vontade é estourar todos esses políticos na bala. Não tenho mais esperança no Brasil. Está tudo entregue aos alienígenas do sistema financeiro. O problema é que mesmo se a gente fizesse isso daí que você está falando, de acabar, se todos os políticos morressem assim, ó, do nada, morreu todo mundo, não adianta nada, porque o sistema financeiro iria comprar novas pessoas e colocá-las lá. A briga, irmão, é contra o sistema financeiro. Como que a gente vence essa briga? Fazendo isso que eu acabei de fazer aqui agora na live. A partir de hoje, vocês aprenderam uma verdade aqui. Eu mostrei para vocês qual que é a função do Estado, coisas que eu sempre falei aqui na live, né? Mas eu mostrei através de um livro para vocês a função do Estado e qual que é o problema do país. A partir de hoje, vocês sabem da verdade. Sabe o que vocês fazem? Vocês vão lá e transmitem para quem merece essa verdade. Se a gente conseguisse criar, no consenso da população, colocar assim, ó, no estalo de dedos a verdade, se todo mundo tivesse noção de qual que é o real problema do Brasil e lutasse para mudar isso, a gente conseguiria eleger um presidente que fosse afinado com essas ideias e que fizesse o que precisa ser feito. Mas enquanto o povo ficar nessa de votar em Bolsonaro e Lula, esquerda e contra a direita, que é balela, não vai dar. Não dá. Eu garanto que não dá. Já tô falando aqui, tá? Enquanto metade votar no vermelho e a outra metade no azul, não vai dar. O que a gente precisa é da terceira via. E ponto. Matheus Braga mandou R$5. Salve Super Cideira, valia meu chapa depois treino em casa assediada. Vou começar mês que vem DLW. https://mateus2.com/mateus258964446 ponto de interrogação T igual underline PHT. Binho mandou R$5. Salve Milton Júnior Pereira Superchat R$5. Parece que algumas fases já iniciaram tentando bater de frente com https //13/www.youtube.com/imprensa igual TKBZDVT 08. Xandão, onde acha aquele livro do Dr. Enéas que você está mostrando agora há pouco? É só você digitar no Google, Dr. Enéas, o Brasil em Perigo, PDF, você vai achar. Xandão, fala sobre o Lula que está tentando bater de frente com o Banco Central com juros a 3,75% e está tomando porrada da imprensa. Não, isso tudo é mentira. Acabamos de aprender aqui que é... Irmão, entenda uma coisa, a imprensa nunca será contra o Lula. Eles criam uma novela onde supostamente eles estão batendo de frente com o Lula, mas não é. O que o Lula faz? Qual que é a mecânica do PT? O Lula vai lá, ele expande o crédito, abaixa artificialmente a taxa de juros e ferra o povo. O que isso quer dizer, Xandão, na prática? É muito simples. O Lula baixa a taxa de juros de maneira artificial, expande o crédito. Sua mãe que quer comprar um micro-ondas e não tem dinheiro nenhum para comprar um micro-ondas, sabe o que ela faz? Ela vai lá, compra o micro-ondas e parcela em 12 vezes. Sei lá quantas vezes. Sabe o que acontece no final? Ela tá devendo 3 micro-ondas. E aí o nome dela fica sujo. Por conta dos juros que vai sugar a vida dela. Foi isso que o Lula fez. Então ele cria uma novela onde o povo vai sentir de maneira mentirosa que o dinheiro tá valendo. O povo vai lá, vai comprar, vai parcelar. Ele vai falar, pô, se eu parcelar isso aqui, isso cabe no meu salário. Essa prestação cabe no meu salário, eu vou parcelar. Aí a pessoa parcela. Depois ela morre, devendo juros. E aí o que acontece com a taxa de juros depois? Ela sobe de novo. Esse é o mecanismo artificial. O governo pode tranquilamente ir lá e simplesmente baixar a taxa de juros de maneira artificial. Isso é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. É isso que o PT faz. Então, esse negócio da mídia, da imprensa tá batendo, falando, tá querendo baixar,
Isso é mentira. A imprensa é a favor do Lula. Eles gostam do Lula. Porque a imprensa é vendida para o sistema financeiro. Isso tudo é uma novela bem montada e eles ficam vomitando isso para você, ó. Para você achar que o Lula tá brigando pelo povo. Mas não tá. Não tá. O Lula mandou 2 milhões de reais pro povo que morreu, massacrado, que perdeu a casa, nessas tragédias aí, em vários estados. 2 milhões de reais. Você acha que um cara desse, depois de tudo que ele já fez, um safado desse tá preocupado com o povo? Irmão, você não pode se esquecer disso. A imprensa, ela é pró-governo. Ela é pró-sistema financeiro. A imprensa nunca estará contra Lula. Tudo que você vê eles publicando, querendo bater no Lula, falar, tudo isso é premeditado, é arquitetado, é uma novela, tá? A imprensa não está a favor do povo. Ela mente, ela distorce. Ela cria cenários feitos para você cair na larápia deles, tá? Você tem que entender isso de uma vez por todas, cara. Você não pode acreditar na imprensa. E ponto. Não pode. Já falei, se fosse assim, se a imprensa fosse a favor do povo, não teria problema, a gente não estaria enfrentando isso, porque a imprensa divulgaria a verdade, e uma vez que a verdade fosse divulgada, spamada assim, ó, todo santo dia, o povo iria acordar, e aí nós iríamos lutar por aquilo que devemos. Mas não é isso que acontece. A imprensa faz o contrário. É fundamental para o sistema financeiro que a imprensa seja serva deles. Eles mandam nos meios de comunicação. Eles mandam. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, são 6 famílias. 6 ou 5 famílias que mandam em todos os meios de comunicação. Gente, é praticamente um monopólio isso daí. É um monopólio da imprensa. São todos vendidos. Não adianta. Tá? É que nem no jogo do Devil May Cry lá que eu mostrei pra vocês. Aquele jogo ele mostra exatamente isso. A imprensa corrompida, os jornais corrompidos lá, o rapaz do refrigerante vendendo produto para adoecer a população. É essa merda, cara. Salve, Super. Se der, avalia meu shape depois do treino em casa sem dieta. Vou começar mês que vem. Valeu. Rodrigo mandou R$5. O Lula quer fazer a liberação das drogas, por causa que sua campanha foi bancada pelos grandes traficantes. O que você acha? TMJ Super. O Lula, ele é totalmente a favor da agenda progressista. O que é a agenda progressista? É trazer tudo aquilo que é podre para a sociedade, para terminar de corromper. A ideologia dessa esquerda reacionária do Lula é essa. Então não me surpreende em nada isso daí, tá? É o esperado dele. É um desgraçado, é um demônio. Nacionalismo é a única saída para um Brasil próspero. Desde criança eu sempre olhei com um olhar de dúvida e questionamento para as questões de privatização quando via meus pais falando sobre. Exatamente. Nacionalismo é a única via, irmão. Por isso que eles abominam o nacionalismo. Por isso que a imprensa rotulava Dr. Enéas de fascista. Porque ele era nacionalista. Todo candidato à presidência da República que fale sobre o papel do Estado, que o Estado deve atuar do jeito que deve, que tem que mexer em taxa de juros, que tem que bater de frente com o sistema financeiro, esse cara vai ser taxado de todos os istas que você possa imaginar. Uma pessoa que fala em ordem, respeito ao cidadão, respeito à lei, regra, disciplina, automaticamente fascista. Isso aí é de praxe, tá? Qual tudosista que você imaginar. Essa é a tática da imprensa para denegrir a imagem da pessoa que quer ir lá e quer fazer o certo. Aprendam isso também. Dr. Enéas foi o maior exemplo disso. O maior. E é assim que eu me despeço de vocês. Agora, tchau, obrigado. Eu repito para encerrar. O Brasil é o maior país do mundo. Em riqueza. Riqueza natural. Em sol, em água, em mineral. Que são as bases do próximo milênio.
Eu acredito piamente que do meu país vai se levantar uma legião de jovens, guerreiros, dispostos a recuperar aquela soberania que nos foi retirada e fazer com que os nossos filhos e netos tenhamos orgulho de termos nascido nessa pátria tão abençoada. Muito obrigado, senhores. Estou à disposição agora.